Gente, é o seguinte, o Kanin e o Charan, eles passaram o episódio basicamente se querendo muito. Em qualquer situação em que eles estavam juntos, meio que acontecia um momento entre os dois. O momento em que o Charan cuidou do tornozelo do Kanin, o momento em que o Kanin treinou arco e flecha com o Charan falava pra ele, olha pro alvo, e ele olhava pro Charan. Querendo dizer que o alvo era ele. A pedido do Kanin, eles foram até uma loja ali perto do reino pra checar se eles encontravam as tais pérolas champanhe. E nesse passeio, eles tiveram também alguns momentos comendo juntos, se olhando, enfim. Infelizmente, nessa loja, a pérola, ela não tinha ali a exposição. Ela só tinha disponível por encomenda. Charan, nesse momento, fala que ele tem uma forma dele ver uma dessas pérolas e ele leva ele pra casa dele. Chegando lá, ele começa a comentar que a família dele é bastante tradicional em ser guarda real e que guardas reais não mostram seus dotes em público por segurança. Nisso eles chegam naquele cômodo onde o Charan geralmente faz as suas pinturas e tudo mais, e o Charan comenta que quando ele pinta, ele fica bastante calmo. Ele fica constrangido com o fato do Kanin estar ali, o Kanin insiste para ver as pinturas e ele acaba deixando. Nisso ele pega uma caixa de joias que era da mãe dele e mostra uma pérola champanhe. Ele fala que foi uma pérola que o pai dele fez sob encomenda para dar para a mãe dele no dia do casamento deles. Kanin acha super romântico e o Charan pergunta, agora você quer encomendar uma? E ele fala, quero sim, mas eu quero ir lá onde as pérolas são feitas. Charan fala que assim surge uma oportunidade, eles vão sim. Passa um tempo e o rei define que os herdeiros precisam visitar o palácio da Ava, que é a outra herdeira de um dos clãs. Ele pede inclusive que o príncipe Calvin vá junto. Chegando lá, o Hamil é super hostil com o Kanin, ele sequer dirige a palavra a ele. Mesmo assim, o Kanin sugere que eles passem uma noite divertida juntos para conhecerem o lugar. A Ava fala que vai reservar um hotel para eles e eles acabam indo para um tipo de balada. Chegando lá, eles começam a beber, a Ava reluta um pouco em beber, porque ela fala que se preocupa com o pai dela. E o Kanin fala, tá de boa, a gente tá se divertindo, vai, bebe um pouquinho. Ela acaba bebendo, o Kanin chama ela pra pista de dança, começa a dançar, curtir e tal. E aí ele chama o Charan pra dançar com eles e chama o Petai também. Aí a gente tá num take super lindo, lúdico, em câmera lenta, Kanin e Charan dançando, o Charan absolutamente encantado com o Kanin. Quando a gente vê o Hamil surgir ali no meio da pista, olhando pra eles dançando, pegando um copo e quebrando o copo, olhando pro Petai, querendo manifestar o descontentamento dele. Fica todo mundo sem entender nada, mas eles voltam a dançar. Isso, ele sai, e aí o Petai sai correndo atrás dele. Quem tá meio alheio a tudo que tá acontecendo também é o príncipe Calvin. Ele bebeu muito e ele tá torto de tão bêbado. Voltando pra Hamil e Petai, o Petai começa a pedir perdão pro Hamil, falando pra ele que ele é um animal de estimação pronto pra obedecer absolutamente qualquer ordem. O Hamil fala, qualquer ordem? Ele disse, sim, qualquer ordem. Hamil puxa ele, dá um beijão. O Petai nesse momento fica super preocupado se alguém vai ver, ele fica inclusive olhando isso. O Hamil solta ele, e aí o Hamil pega ele pra beijar de novo, e aí o Petai já desapegou de ver se tinha alguém. Ele retribuiu adequadamente, vamos dizer assim. Eles terminam de beijar, o Hamil sai e aí o Petai ele dá um sorriso de canto, como quem disse que gostou do que aconteceu. Depois disso, Charan, Kanin e Ava saem do lugar e dois moços mal encarados encostam. Nisso, o Charan começa a lutar com eles, termina a luta e tal, derruba os dois pra variar, né? Começa a chover de novo depois da luta e aí tem sangue no chão dos caras e o Charan ele fica bastante em choque novamente. Ele tem a mesma lembrança de quando ele era criança e ele fica estático. Kanin fica preocupado, se aproxima dele, chacoalha ele até ele voltar a si. Kanin leva ele pro quarto de hotel onde ele tá e ele fala pra ele, você cuidou de mim sempre, agora é minha vez de cuidar de você. E gente, o Charan, ele tava tremendo muito, ele tava numa situação de vulnerabilidade que a gente não tinha visto ele ficar antes. Mesmo na primeira vez que ele teve a crise, ele não tinha ficado assim por tanto tempo e não tinha ficado nesse nível. Kanin senta ele no sofá, ele fica um tempo ainda ofegante, chocado, aparentemente perturbado, e aí ele começa a falar, quando eu tinha 6 anos, a minha mãe saiu falando pra mim que ela ia precisar ficar distante por um tempo, mas que ela ia voltar. E era um dia de chuva, porém ela nunca voltou, ela não cumpriu a promessa dela. E aí quando ele falou isso, ele começou a chorar muito. Kanin abraçou ele, eles ficaram abraçados por um bom tempo, e ele chorava de soluçar, gente, deu muita dó. E aí quando eles terminaram de se abraçar, o Kanin, ele começou a olhar bastante pra ele, colocou a mão no rosto dele, eles começaram a se aproximar, encostaram inclusive nariz com nariz, e aí em seguida eles deram um beijo.
bem lento, bem delicado. Confesso que um pouco diferente da pegada que Izzy e o Neil tem geralmente se beijando com base em Kutipi, tá? Mas acho que é só o início da cena, ou também pode ser que seja essa a pegada do chip para esses personagens, mas acho que a gente só vai saber disso ao certo lá no próximo episódio. E independentemente disso, ficou sim uma cena muito linda. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!